vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Pai, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce, é suave, e ela traz, Senhor, refrigério para a nossa alma, direcionamento, nos fortalece, nos renova, nos acalma, Senhor, mas também nos encoraja. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem bíblica sobre a vida de José é muito conhecida. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre a vida de José, e certamente você já ouviu muitas ministrações sobre a vida de José. Eu tenho certeza que se eu chamasse alguns de vocês aqui, vocês certamente desenvolveriam, até porque vocês são muito inteligentes, desenvolveriam rapidamente uma mensagem nesse texto de Gênesis 37 sobre a vida de José. Nós temos alguns pregadores aqui que estão num processo de desenvolvimento, certamente logo vão estar aflorando mais e mais, mas já tem a capacidade do Espírito de desenvolver uma mensagem dentro de algum texto. Por exemplo, se eu dissesse agora, eu não vou pregar, e chamasse, por exemplo, Ana, ela com certeza pregaria. Sim ou não, Ana? Amém, né, Ana? Não, e como Ana, tem tantos outros, né? Porque esse texto é um texto muito explícito sobre a vida dele. Ele já traz uma mensagem que é muito clara a você fazer aplicações dentro do texto sem feri-lo, fazendo uma boa exegese, né, dentro daquilo que Deus quer falar conosco. E como essa palavra ela é atemporal, e o que é, pastor, atemporal? Ela não tem tempo. Em todo tempo a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, se nós, cada um de vocês, trouxesse um conceito dentro de uma aplicabilidade dentro desse texto, certamente teríamos aqui muitas mensagens para serem dissecadas. Mas eu queria nessa noite falar sobre algo que é muito assim vivo na minha vida, e eu gostaria de dar um tema para essa mensagem que eu a chamaria de improváveis realizando o impossível. Improváveis realizando o impossível. Eu estava pensando sobre isso porque, na verdade, é assim que eu tenho vivido, é assim que Deus tem feito na minha vida, é assim que Deus tem feito na minha casa. E quando eu olho para a figura bíblica de alguns homens, eu vejo quanto Deus separou homens improváveis, humanamente falando. Não para Deus, porque ninguém é improvável para Deus. Até porque Deus nos conhece antes de sermos formados. Ele nos chamou pelo nome. Mas para os homens, muitos de nós, homens na Bíblia, pessoas que um dia fizeram a diferença, eram improváveis. Homens que não tinham nenhuma condição de realizar alguma coisa, muito menos algo que seria impossível aos nossos olhos. Então isso nos afirma que quando nós nos tornamos amigos de Deus, parceiros de Deus, tudo aquilo que Deus estabeleceu, até porque Deus primeiro criou um propósito, para depois nos fazer a fim de cumprir o propósito. Muitos de nós andamos de forma enganada, né, achando que Deus nos fez para depois nos dar, cumprir um propósito em nós. Não. Deus primeiro criou um propósito e depois Ele nos fez para cumprir o propósito. Logo o propósito não é nosso, nós somos do propósito. Amém? Logo eu não tenho um chamado. Até tem uma música, né? Eu tenho um chamado. Na verdade nós não temos um chamado, o chamado nos tem. Por isso que ele diz lá em João 15,16: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então nós somos escolhidos por Deus a fim de cumprirmos um propósito. E nesse chamado, Deus começa a nos dar sinais, nos revelando de algumas formas. E na vida de José, Deus o revelou através de sonhos. Quem tem sonho aqui? Amém. Sonhar é muito bom, irmão. Eu costumo dizer que o homem morre quando deixa de sonhar.
Porque ele perde todas as suas expectativas. Ele para de conquistar, de desejar uma conquista, de desejar algo. E quando nós temos metas, desejos, expectativas, isso nos mantém vivos. Os desafios vêm, mas cada vez que eles surgem nos tornam mais fortes, porque nós estamos caminhando rumo à conquista de algo que nós estabelecemos. Todavia não quer dizer que a conquista daquilo que nós estabelecemos ou sonhamos será fácil. Na verdade, nunca foi e nunca será. Hoje eu estava vendo a luta de judô nas Olimpíadas e eu vi que em 4 minutos estavam se decidindo um projeto de uma vida toda. Em 4 minutos. Era o tempo da luta. E por fração de segundo, um descuido só. O sonho olímpico de uma medalha de ouro. Não que a de prata não tenha seu valor, a de bronze. Só estar ali já é uma conquista. Mas como fração de segundos, pode fazer você perder tudo aquilo que você projetou ao longo de toda a sua vida. Eu vi o atleta dizendo assim, um nadador dizendo: olha, eu abdiquei de tantas coisas. Eu abdiquei de estar junto dos meus filhos, da minha família, dos amigos. Eu abdiquei de passeios, de festa. Infelizmente não foi possível. Quanta frustração tomou conta daquela pessoa. Eu vi uma atleta, acho que foi do Japão, ou se foi da China. Ela perdeu, era uma das favoritas, e ela perdeu a primeira, logo de cara ela perdeu. E ela teve uma crise de choro que tomou conta, os repórteres a filmavam. Mas eu fico imaginando o quanto aquele coração estava decepcionado de investir tanto tempo, tanto preparo, de abdicar de tantas coisas e chegar na hora, aquilo não acontecer. Até porque ela era uma das favoritas. E é terrível quando você aposta em alguma coisa, você deseja algo, você planeja algo, e você corre, você luta e aquilo não acontece. Sentimento de frustração, quando toma no nosso coração, abre muitas vezes uma porta enorme para uma coisa chamada depressão. E muitas pessoas, por estarem frustradas, não realizarem seus sonhos, algumas conquistas abrem portas para a depressão, e a depressão entra e vai matando essas pessoas. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nos sonhos de Deus não tem espaço para depressão. Nos sonhos de Deus não tem espaço para decepção nem para frustração, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Eu posso até me preparar para uma Olimpíada e certo de que eu vou conquistar aquilo e no final ser frustrado. Mas aquilo que Deus estabelece, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus te prometeu, ninguém pode mudar. Aquilo que Deus te deu, ninguém tira, porque é teu. Deus te deu. Os sonhos que Deus colocou no coração de José iria passar por um processo, mas iam se cumprir. Seus irmãos duvidaram, seus irmãos não acreditaram no seu sonho. Logo em seguida ele tem um outro sonho. Seus pais também não acreditaram. Todavia o seu pai refletia sobre aquilo e pensava: será que isso vai acontecer um dia? Será que nós vamos nos prostrar diante de Deus? Será que Ele vai governar sobre nós? José era o menor. José era o improvável. Tentaram matar os sonhos de José, sim ou não? Os próprios irmãos venderam José. Só que não sabiam ele que vender José fazia parte do processo. Então olha para o irmão e diz assim: olha, quando tentarem te vender, ou até mesmo te venderem, te humilharem, te rejeitarem, não reclame da pessoa, ela está sendo apenas um ajudador de Deus. Amém? Quantos creem nisso, irmão? Ela está só ajudando Deus, ela está só a serviço do reino. Mas nós somos tendenciosos a reclamar da pessoa, criar mal-estar. Não, obrigado. Obrigado por me ajudar, porque você está sendo como uma catapulta. Você está me arremessando para a conquista. Talvez você não saiba, mas cada vez que tentam parar os sonhos de Deus na sua vida, elas estão contribuindo, na verdade, para que ele se realize.
Eu fico imaginando se José não fosse vendido, ele não ia chegar nunca na casa de Potifar, irmão. Você está entendendo? Se os irmãos de José não tivessem ciúme dele, ele jamais ia chegar na casa de Potifar, irmão. Se José não fosse esquecido, até se os irmãos não mentissem acerca dele, ele jamais ia chegar na casa de Potifar, irmão. Então agradeça pelos seus irmãos que te vendem. Pastor, por isso que a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças. Eu devo agradecer a Deus, porque todas essas coisas cooperam, e a Bíblia nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Muitas pessoas sonham com muitas coisas, porém nunca começam. Tem gente que sonha, mas nunca começa. É só desejo do coração. Eu estou com um projeto. Eu dizia a Deus: o desejo do coração é grande, mas eu não quero realizar por um desejo, por uma condição. Eu quero fazer debaixo da tua direção. E se tu não me direcionares, eu não farei. Ainda que a condição seja favorável, ainda que o coração vibre, ainda que seja um desejo muito forte lá dentro do meu coração, eu não posso ser movido pelas minhas emoções. Até porque o coração, ele é enganoso. Eu preciso, eu quero e eu vou ser movido pelo Espírito Santo de Deus, o qual vai me ensinar acerca de todas as coisas. E quando eu sou movido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu não sou frustrado, irmão. A palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor, ela enriquece. Entendeu? Ela não acrescenta dores. Se acrescentar dores, irmão, talvez tenha sido só um desejo, um anseio do seu coração. Muitas vezes ansiamos coisas que Deus não quer. Mas eu posso fazer, mas Deus não quer. Fala para o irmão: não faça nada sem a vontade de Deus. Então muitos de nós desejamos algo, só que não está alinhado com Deus. E muitos de nós também desprezamos os sonhos de Deus sobre nossas vidas. Aquilo que Deus quer que façamos, a Bíblia diz: eu vos escolhi. Então preciso entender que nós somos escolhidos por Deus. Deus nos chamou para cumprirmos um propósito que Ele gerou, a fim de que nós o cumpramos nele. Precisamos cumprir esse propósito em Deus. Precisamos estar dispostos, com o nosso coração queimando de fogo, para cumprir esse propósito. Fala para o irmão assim: querido, pare de procrastinar a vontade de Deus. Pare de procrastinar aquilo que Deus plantou no seu coração. Pare de deixar para depois. Tem gente adiando. A gente compara isso muitas vezes, né? Uma coisa que é desafiadora, que é ruim, mas é bom. É paradoxal, né? Academia, meu Deus, eu só falo sobre academia agora, irmão, porque dói. Mas é necessário. É necessário. Eu procrastinei por muito tempo, por muitos anos. Mas chegou a hora que eu disse: não, eu vou fazer e eu não vou parar. Está doendo, mas eu vou. Já fico pensando que amanhã é segunda, se Deus permitir, amanhã é dia. Meu Deus, pagamos para sofrer, mas é necessário. Quando chego nas coisas de Deus, eu estou tão determinado na academia, irmão, que às vezes eu levanto e falo para a Lauriane: olha, que nem gostava. Eu falo assim para a Lauriane. Ela disse: não vou hoje não, mas eu vou. Se nós fôssemos determinados nos sonhos de Deus da nossa vida assim. Se nós desejássemos as coisas de Deus assim como desejamos os nossos desejos que estão no coração da gente. Sabe, os sonhos que nós criamos, estabelecemos, desejamos, eu vou conseguir. Passamos por cima de tantas coisas. Se nós vivêssemos de forma, sabe, bem incendiária, o chamado de Deus, os sonhos de Deus sobre o nosso coração, Gilberto, ninguém ia nos parar, porque o Senhor é conosco. Mas procrastinamos, deixamos para depois. Olha o que diz lá em Eclesiastes: o fim das coisas é melhor do que o seu começo, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Baseado nisso, muitos ficam parados. Porque a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela, e nunca começa nada. Deixa eu te falar, irmão, se você não começar, Deus vai levantar seus irmãos para dar início ao sonho que Ele tem na sua vida, irmão. Só que aí vai ser dentro de um processo que você certamente não vai gostar, mas Deus vai levantar, porque os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Mas pastor, vai começar, irmão. Então fala para o irmão assim: irmão, antes que Deus levante os da sua casa para te jogar e te vender,
É melhor você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz o que o Senhor quer fazer através de mim. Deus usa improváveis para realizar o impossível. Caleb, aos 60 anos, aos 85 anos, ele entrou na terra prometida e conquistou a sua porção, a sua herança. Ele poderia dizer: eu estou com 60 anos, não vai mais acontecer. Ele passou 40 anos rodando uma terra, para entrar numa terra que Deus havia prometido lá atrás. Mas aos 85 anos, ele recebe a sua porção, porque ele não parou. Era improvável que aos 85 anos, talvez você esteja aí achando que não há mais condição de fazer. Talvez você esteja se sentindo incapaz. Talvez você esteja se sentindo velho, sem força. Talvez você se sinta o menor na sua casa. Fala para o irmão: Deus tem um sonho que Ele plantou no seu coração. Não importa o tempo ou a condição, vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Eude, abre a tua Bíblia aí. Eu gostaria de ler só esse texto aqui. Eu ia fazer só essa citação, mas abre a tua Bíblia aí, por favor. Juízes 3. Nós vamos ler do 3, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz o texto. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Então Israel estava agora sendo oprimido. Continua, versículo 13. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou as cidades das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha, 18 anos de escravidão. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Então ele era filho de Gera, ele era canhoto. Veja a sabedoria que Deus vai dar a esse homem. Quem já ouviu alguém falar sobre Eude? Alguém já ouviu falar sobre Eude? Nunca ouviu nenhuma mensagem sobre Eude. Porque a gente lê pouca Bíblia. Acho que nem sabe que está na Bíblia, né, esse nome, né? Vamos lá. Um libertador chamado Eude, homem canhoto e filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com um pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Então ele foi enviado para fazer o pagamento dos tributos. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Então ele era canhoto, preparou uma espada de 2 gumes e colocou sobre a sua perna. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Está vendo? Esse cara não ia para a academia. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores. Versículo 19. Mas ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: silêncio. Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Então ficou só Eude e o rei. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Olha, aquele rei, o rei de Eglon, tornou Israel escravo por 18 anos, por desobediência de Israel. E lá tinha muitos postes ídolos. E agora Israel era obrigado a pagar tributo ao rei de Eglon. Aí Deus levanta um homem improvável para uma situação impossível. Ninguém dava a importância de que ele fosse capaz de fazer tal coisa. Só que ele era canhoto. Talvez ele pudesse reclamar: porque todo mundo é destro e eu sou canhoto. Eu gostaria de ser destro. Há pessoas que reclamam daquilo que Deus lhe deu. Já observou?
eu queria ser mais magro. Outros dias eu gostaria de ser mais gordo ou cheinho. Outros dias eu queria ser branco. Outros dias eu queria ser moreno. Eu queria ser alto. Outros dias eu queria ser menor. Olha para o irmão e diz: dê glória a Deus, porque Deus te fez assim, irmão, para cumprir um propósito. Você vai ver que essa habilidade que Deus deu a ele vai ser para ele fundamental cumprir um propósito. Vou continuar a leitura do texto. Tem uma mensagem aí. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na coxa direita, porque a atitude de pegar a espada seria com a mão direita, e qualquer movimento ele seria morto. Então ninguém imaginaria que ele, com a sua mão esquerda, iria sacar uma espada. E olha o que ele fez. A espada da coxa direita encravou-a na barriga do rei. Vamos continuar lendo? Até o cabo penetrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para a varanda, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo as suas necessidades no cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. Lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Irmão, quem mataria o rei? Eude era um improvável, canhoto, entrar. O rei pediu que os seus seguranças saíssem. E Eude pega a faca que ele tinha preparado, a espada, e cravou na barriga do rei. Pastor, isso é muito forte. Mas ele estava cumprindo um propósito, porque aquele rei tornava Israel escravo. Depois você vai ver que Eude vai se encontrar com o exército. Ele vem e vai invadir esse lugar. Ele vai trazer libertação. Fala para o irmão assim: você, não sei se você entendeu, Deus te separou para te libertar da escravidão do rei de Eglon. Tem muitas pessoas que estão escravas debaixo do reinado de Eglon, e Deus te levantou. Deus está te municiando. Deus te deu, irmão, é um iPad, tá? Mas aqui é a palavra, né? Nesse momento aqui é a palavra. Quem tem uma Bíblia aí, por favor, me preste uma. Quem é crente de verdade anda a Bíblia, né, irmão? Presta aqui, Dudinha. Presta a tua logo, Gilberto. Vai, corre aqui. Mais pesada, porque se for safadeza, sai da cacetada. Deus te levantou, te municiou com a palavra. Essa é a espada de dois gumes, que você tem que pegar o rei de Eglon e dizer: olha, nunca mais você vai deixar Israel escravizado. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, isso é profético, tá? Isso é profético. Sobre a sua casa tem pessoas escravizadas. Fala para o irmão assim, Romanos 8,19, tá lembrado? A criação aguarda por você, meu irmão. Deus te levantou improvável. Deus te levantou improvável para fazer o impossível acontecer. Mas pastor, eu sou pequenininho na minha casa, ninguém me dá importância. Espada, igreja, use a palavra, use a espada. Deus está te municiando, use a palavra que Deus te deu. Tem muita gente que gosta de ser miserável, acha até bonito, parece que dá filme, dá ibope. Não, tenha pena de mim não, irmão, não sou miserável, eu não sou coitadinho, eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu existo. Deus me fez, Deus me chamou, Deus me escolheu, Gilberto, para cumprir um propósito. E não somente isso, Ele disse: eis que estou contigo. E não somente isso, Ele me deu a sua palavra. Aleluia. Não pare, improváveis. Tome a sua palavra, tome a sua espada. Deus me deu, Deus me escolheu como um improvável para fazer coisas impossíveis. Aleluia. Lembra de uma menina escravizada, foi parar na casa de um oficial, na casa de Naamã. Lembra? Quem lembra dessa história? Era um cara rico,
Era general. Tinha homens sob o seu comando, dava ordens. Mas tinha uma angústia dentro do seu coração. Porque ele era o quê? Leproso. Aquela menina que foi levada escravizada. Ah, coitada, agora ela está presa. Não, irmão, ela está debaixo de um propósito. Meu Deus, se você entender isso, irmão. Jesus, as coisas vão mudar, irmão. Ah, pastor, mas está difícil. Vai mudar, querido. Faz parte do processo. Ela é levada escravizada. Era um improvável, sim ou não? Fala para o irmão assim: você vai ser levado para lugares como improvável, situações impossíveis, mas Deus vai te usar e o milagre vai acontecer. Aleluia. Aquela menina foi levada, provável, está lá conversando, ela vê a situação, está lá conversando com a mulher, a esposa dele, Naamã, e diz: se o meu Senhor soubesse que há profeta em Israel. Meu Deus. E é interessante, irmão, que Deus não levanta doutores, mestres. Deus usa também, mas não é acerca das habilidades. É Deus quem habilita. É acerca do coração, irmão. Ah, pastor, eu queria tanto pregar. Irmão, prega com a tua vida, prega com o teu testemunho. Se o teu testemunho for verdadeiro, vidas serão transformadas, a começar dentro da sua casa. Sabe por que muitos da nossa casa não são transformados? Porque nosso testemunho é capenga, é chulo, não credibiliza. Tem pessoas que até dizem assim: no dia em que eu for ser crente, eu vou ser de verdade. Mas como fulano, Deus me livre. Como é que você está testemunhando na sua casa, irmão? Será que você está sendo relevante? Será que você está sendo um instrumento de Deus? Essa menina tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Sua terra, sua família, sua liberdade. Ela estava no fundo da hierarquia social e não tinha motivos para ajudar ninguém. Ela poderia dizer: esse cara está escravizando a minha família, esse cara tornou meu povo escravo, eu vou ajudar esse infiel. Não. A Bíblia diz assim: aquilo que tu queres que os homens te façam, faça você primeiro. Ela não foi tomada pelo ódio, mas ela foi tomada pelo propósito. Irmão, quando nós deixamos o propósito de governar, o propósito de Deus de governar, aleluia, Deus é glorificado em nossa vida, irmão. Ela poderia ser tomada ali pelo ódio e dizer assim: eu não vou falar nada para esse cara que existe em Israel e que existe um profeta lá em Israel. Mas ela diz: se ele soubesse. E você vai ver que posteriormente ele vai ser alcançado, ele vai ser curado. Eu fico imaginando, a Bíblia não traz essa narrativa, mas eu fico imaginando quando Naamã retorna agora, chegando em casa agora, curado. A Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre isso, que a pele dele tornou-se como a pele de um bebê, como uma criança, limpa e saudável. Olha para aí. Ele estava agora restaurado. Eu fico imaginando o quanto Naamã agradeceu aquela jovem, embora a Bíblia não traga essa narrativa, que é a glória de Deus. Tem coisas, irmão, que vão acontecer que ninguém vai saber, mas os céus estão vendo o que você está fazendo, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, irmão. Aleluia. Mas aquela menina era uma improvável. Ser curado de lepra era impossível. Quem era aquela menina? Qual o nome dela? Quem sabe o nome dela? Não tem nome. Não tem o nome. A sua história pouquíssimo é falada. Fala-se sobre a cura de Naamã, prega-se sobre o milagre da vida de Naamã, mas havia um improvável, que foi boca de Deus no lugar improvável para realizar o impossível. Aleluia. Irmão, Deus vai te usar, querido. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui. Outro homem improvável, Amós, cuidava de gado e trabalhava na colheita de frutas. Ele era um homem do campo, sem instrução especial, nem família importante. Então era um cara sem visibilidade social. Era um cara que não era conhecido. Ele nem se considerava profeta, mas Deus o chamou para proclamar sua mensagem a Israel. Fala para o irmão assim: Deus gosta assim. Talvez você seja o menor da sua casa, talvez você seja o improvável. Deus vai te chamar. Deixa eu te falar, irmão, pega isso aí. Eu nunca vi Deus chamar alguém para fazer coisas pequenas. Deus chama
Pessoas pequenas vão fazer coisas grandes. Deus chama improváveis para fazer impossível. Fala para o irmão assim: aquilo que você nem imagina. Fala para o irmão aquilo que você nem imagina, nem passa na sua cabeça, vai ser extraordinário. O que Deus vai fazer em você e através de você. Se deixe ser usado por Deus. Amós foi o que? Corajoso, e denunciou os abusos que aconteciam em Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Ele foi perseguido e desprezado, mas não desistiu. Fala para o irmão: ei, vai ter muita perseguição, mas não desista. Amós, ele é a representação de que não precisa você ser grande para fazer grandes coisas. Só precisa você servir ao Deus que é grande e dono de todas as coisas. Aleluia. Lembra de um outro jovem, já no Novo Testamento, o improvável, irmão de Jesus, Tiago. Tiago, irmão de Jesus. No começo ele não acreditou. No começo ele não deu crédito. E era irmão de Jesus. Mas depois ele entendeu. Até livro escreveu. Você está entendendo isso? Entende isso aí, irmão. Entende isso aí. Fala para o irmão assim: Deus vai te capacitar de um jeito. Que coisas impossíveis que você não imaginava você vai fazer, irmão. Pastor, eu tenho tanto desejo de escrever um livro, mas não tenho condição, não sei nem por onde começar. O Espírito Santo de Deus vai te dar essa sabedoria, irmão. Quem sabe esse livro que você vai escrever vai começar hoje, nesse entendimento que Deus está lhe dando. Quem sabe esse livro não vai se tornar um dos livros mais vendidos do mundo, e que vai mudar a vida de muitas pessoas daqui a muitos anos, porque você entendeu, submeteu ao processo de Deus. Você precisa ter sonhos. Repete comigo: os sonhos de Deus na minha vida jamais vão morrer. Eu vou viver intensamente e vou ver a realização de cada um deles. Então a primeira coisa que eu preciso ter é sonhos. O tempo está passando, eu vou correr um pouquinho. A segunda coisa que eu preciso ter, irmãos, é coragem. Eu preciso ter coragem. Tem muitas pessoas que têm sonho, mas não têm coragem de iniciar o sonho. Tem muita gente que tem projetos lindos, mas não tem coragem. Elas ficam no meio do caminho porque elas se deixam ser dominadas pelo medo. Elas olham tanto para o medo que elas ficam engessadas, até porque o medo engessa as pessoas. O medo paralisa, o medo neutraliza as pessoas. O medo traz a sensação de incapacidade. A Bíblia diz assim: tudo posso. Eu sei que não é questão de conquistas, irmãos. Não, pastor, o texto aí está fora do contexto. Mas ele está dizendo, Paulo está dizendo: eu estou instruído em toda a minha maneira de viver. Eu sei ter fartura e sei passar por necessidade. Amém? Então, sei conquistar, também sei os momentos que eu não conquistei. Se eu não conquistei, porque não era a vontade de Deus. Mas tudo que Deus estabeleceu, eu vou conquistar. Então eu estou pronto. Eu estou sendo cada dia mais, preparado. O Senhor está me preparando para lutas maiores. Cada vez que eu atinjo uma meta, cada vez que eu atinjo um nível na minha vida, saiba de uma coisa: que aqueles níveis já não mais existirão, virão níveis maiores. Que se foi possível você chegar até ali, fala para o irmão: se foi possível você chegar até aqui, Deus é poderoso para te levar muito mais adiante, querido. Então tenha coragem. Tem projetos engavetados, tem sonhos que estão adormecidos, tem coisas que precisam sair da gaveta. Pastor, mas se der errado, irmão, de Deus não vai dar errado, irmão. Vai dar errado desejos, vai dar errado vontades simplesmente suas. Talvez dê errado, mas de Deus jamais dá errado.
os sonhos de Deus jamais darão errado. Porque Deus não traz simplesmente sonhos, Deus traz a materialização dele na sua vida, irmão. Então eu preciso ter coragem. Abra sua Bíblia lá em Josué, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler o texto, depois eu queria que você olhasse para o irmão. E você vai repetir esse texto olhando para o irmão do seu lado. Amém? Preste bem atenção. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então houve uma promessa lá atrás para se cumprir lá na frente. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Você vai liberar esse texto sobre ela. Amém? Você vai falar para essa pessoa: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Então tem uma promessa que foi feita lá atrás, que Deus vai te usar hoje para se cumprir em pessoas amanhã, querido. Aleluia. Portanto, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus estava falando com Josué: ei, eu sei que você não pode, eu sei que você não tem capacidade, eu sei que você não tem condição, Josué. Mas deixa eu te falar uma coisa, Josué. Foi eu que te fiz, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, sou eu que te capacito, sou eu que te sustento. Então não tenha medo, porque eu, Josué, vou contigo. Fala para o irmão, você entendeu? Deus está dizendo: você não está só. Meu Deus, você não entendeu, irmão. Deus está dizendo assim para você: você não está só. Eis que estou contigo na água, no fogo, porta de ferro, de bronze, seja o que for, eu prometi, eu vou cumprir. Aleluia. Deus, é assim que Deus faz. Ele faz, fazendo Ele, operando Ele, realizando Ele. Quem vai impedir? Quem é o homem diante de Deus? Quem é o homem diante de Deus? Aleluia. Isaías 41. Eu gosto muito desse texto. Versículos 9 e 10. Diz assim: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu fico imaginando, eu fico encantado, não é imaginando, encantado, é a verdade. Porque um dia nós iniciamos o ministério. Eu fico vendo pessoas vindo lá, Mostardinha, Mangueira, Olinda, Paulista. Meu Deus, eu nem imaginava que um dia eu conhecia alguém lá do outro lado, Paulista. Camarada vem lá de Olinda. Quem vem de longe aqui, irmão? Camaragibe, meu Deus, olha aí. Paulista, Olinda. Eu disse: meu Deus, não pode um negócio desse. Um vem da Zona Sul, outro da Zona Norte. Um vem dos Alphavilles, outros vem da Alfavela. Mas vem todo mundo. Mas está vindo, e Deus está fazendo, e Deus está fazendo. Deus está fazendo, irmão. Olha aqui, ó. Eu os tirei dos confins. Eu os tirei de diversos lugares, dos recantos mais distantes que você nem imaginava. Eu não imaginava. E às vezes a gente inicia o ministério, eu acho que o pessoal dali, os amigos. Não. E Deus vai trazendo gente de longe, de perto, e vai capacitando, e vai revelando, vai colocando no lugar, e vai alinhando, e vai ajudando. Irmãos, que tremendo esse Deus. Que maravilhoso esse Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu vou abrir só um parênteses. Daqui a pouco, quando a gente encerrar, nós vamos falar um pouco sobre a campanha das cadeiras. E as cadeiras vão ser almofadadas. Mas não é para você ficar sentado o tempo todo não, viu, irmão? Porque não foi para isso que Deus te chamou. Na Bíblia não tem o ministério da cadeira, irmão. Não. É o ministério da espada, da luta, da batalha, da guerra. Senhor, eu não posso. Pode sim. Pode sim, é possível. Continuar o texto, Isaías 41, 9 e 10. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei, e eu disse: você é meu servo. Aleluia.
Eu o escolhi e não rejeitei. Olha agora o versículo 10. Por isso não, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim: tenha coragem. Tenha coragem. Diga assim: sabe por que você precisa ter coragem? Porque Deus te escolheu. Agora fala para a pessoa assim: não temas, o Senhor é contigo. Não tenha medo, pois o Senhor é o teu Deus. Ele te fortalece e te ajuda. Ele segura você com a sua mão direita vitoriosa. Sabe o que está dizendo isso, irmão? O pai vai andar com seu filho. Nós que somos destros, é o que nós fazemos com nossos filhos. Seguramos pela mão direita, colocamos ele para a parte de dentro, é a parte da proteção. Tem até pai que anda meio aluado, bota o filho no lado esquerdo. O filho fica vulnerável ao perigo. Aqui não. Aqui ele está na parte de dentro, ele está guardado. Você está entendendo isso? Deus está te sustentando com a destra, com a direita. O Senhor está te guardando. Nenhum mal vai te chegar até ti, nem vai te alcançar. Porque o Senhor te sustenta com a sua destra vitoriosa. Irmão, destra vitoriosa quer dizer que a destra que nunca perdeu, irmão. Você está entendendo isso, irmão? Por isso ele diz: coragem. Por que você está duvidando? Tem gente que está dizendo assim: é muita areia para o meu caminhão esse projeto. Tem gente que está dizendo assim: é coisa muito grande para... Irmão, Deus está falando comigo, você não imagina. Eu não sei o quanto está acontecendo aí no coração de vocês, mas Deus está falando comigo. Deus está trazendo tanta resposta para mim hoje, de verdade. Então, por favor, atente para isso, não tenha medo. É muita areia para o meu caminhão? É não, irmão. É o Senhor que faz. Não é sonho? Ele realiza. Entendeu? Pegou? Pegou aí, irmão? Aleluia. Eu quero ver em breve você vindo aqui: pastor, Deus está fazendo tanta coisa na minha vida, pastor. Deus está mexendo com tudo, sabe? Está mudando tudo, pastor. Eu estou realizando coisas e fazendo coisas que eu jamais imaginava. Mas uma coisa eu sei, que foi Deus quem fez, é Deus quem está fazendo. Por isso a honra, a glória, o louvor e a adoração é só dele, somente dele. Aleluia. Então fala para o irmão: ei, bênção, ei, vaso, furacão de Deus da terra. Eita glória, aleluia. Encorajado, fala assim: encorajado do Senhor, chama de fogo que desceu dos céus, aleluia. Quem gosta de ser Gilberto? Gilberto é do prado profético, aleluia. Fogo, Senhor Gilberto, cada dia mais. Estou aprendendo, Gilberto, estou aprendendo. Fala para o irmão assim: coragem! O Senhor é contigo, varão, varoa valorosa. Não tenha medo, não tema, não pare, não desista, não fique pelo caminho. Repete comigo: eu não vou parar, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor, aleluia, glória a Deus. José teve sonho, aí teve que ter coragem. Não foi fácil não, a trajetória de José não foi fácil. Mas não era uma coragem adquirida numa academia, não era uma coragem coach, motivadora. Não, era a coragem que vinha dos céus, irmãos. Muitas pessoas estão recebendo um encorajamento, um método coach, mas na primeira dificuldade que surge, elas desistem. É muito fácil falar: quero ver você ir para a guerra. Mas quando é Deus que encoraja, irmão, as lutas vêm, os gigantes aparecem, mas na mesma velocidade que eles aparecem, eles somem também. Porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Então
Josué precisava de coragem. Ele tinha sonho. Repete comigo: eu tenho um sonho. Eu tenho coragem. Amém? O Senhor, quando chama Gideão, eram 32 mil. Lembra? 32 mil. O Senhor disse assim: olha, Gideão, diz aos medrosos e aos covardes que faça o quê? Irmão, andar com covarde é muito ruim, porque é uma voz que te faz parar. É ou não é? Andar com gente medrosa é muito ruim. Eu gosto de pessoas que dizem: vamos fazer isso. E faz: vamos sim. Não vai dar certo não, pastor. Já deu certo. Vamos embora, é tudo que eu queria. Eu gosto de gastar dinheiro, irmão. Eu gosto de gastar dinheiro. Entendeu? Então vamos investir em nome de Jesus. Vamos fazer. Porque Deus que manda é o Deus que se responsabiliza. Sabe por que nós ficamos pelo caminho? Porque nós ouvimos vozes de medrosos e covardes. Muitas vezes nós estamos cercados, envolvidos com pessoas erradas. Não joga lá fora não, mas mantenha. Atrás dos caminhões você está dirigindo. Quem é que dirige aqui? Pega um caminhão, um carro na estrada, está lá atrás do caminhão. Mantenha a distância. Mantenha a distância, irmão. Mas também não fica atrás não. Liga a seta, olha direitinho e passa e vai embora, irmão. Porque ficar atrás de caminhão é perigoso, viu? Por isso que ele diz assim: mantenha a distância. Aí você fica o tempo todo ali, ó. Tira a tua visão. O caminhão tira a visão. Tira ou não tira a visão? Joga a pedra no teu vidro. Quebra teu para-brisa. Danifica o capô do teu carro. Quem tem carro e pega a estrada sabe o que é isso. Dá medo, não é não? Mas seja cauteloso. Olhou, a faixa não é contínua, fazia assim: ultrapasse. Olhou, seguro, chá o caminhão. Deixa ele para trás, irmão. Tem pessoas que você precisa deixar para trás, irmão. Felizmente. Porque se você ficar com elas, elas vão tirar a tua visão. Elas vão quebrar o teu para-brisa. Elas vão te causar medo. E tem uns caminhões velhos que soltam muita fumaça. Além de tirar a tua visão, te causar medo, ainda faz você ingerir umas fumaças que são terríveis. Não é verdade? Aquelas fumaças escuras assim, que entra pelo sistema de refrigeração do teu carro. Você fica tossindo dentro do carro. Então tem algumas amizades que são tóxicas. Você precisa se afastar delas. Se um dia elas quiserem Jesus, você fala: estou aqui para te ajudar. Mas para andar atrás de ti, não. Sabe? Diga aos covardes que faz uma análise com quem você tem andado. Faz uma análise das pessoas que você tem compartilhado teus sonhos. Faz uma análise das pessoas que estão sentando na tua mesa e entrando na tua casa. Faz uma análise com quem você tem caminhado. Faz uma análise. Será que essa amizade tem te levado a lugares altos? Irmãos, eu não quero me juntar com ninguém que ore menos. Eu quero pessoas que orem mais que eu. Eu quero pessoas que conheçam a Bíblia mais do que eu. Eu quero pessoas que tenham sido do fogo, Gilberto. Do fogo, da glória. Eu quero homens e mulheres que estejam cheios do fogo de Deus. Porque no dia em que eu me sentir, porventura, fragilizado, essas pessoas certamente vão me incendiar. Irmão, porque quem entra no fogo se queima, irmão. Os medrosos nem perto chegam. É assim ou não é? Os medrosos ficam de longe. Sai daí, você vai se queimar. Nesse fogo eu quero entrar, eu quero me queimar. Eu quero queimar tudo que não presta. Porque o fogo de Deus, ele não destrói, ele purifica. O fogo de Deus, ele faz revelar o seu valor. Então seja corajoso. Estou encerrando. Essa é a primeira vez que eu digo que estou encerrando, né? Amém? Então conta aí mais 50 minutos. Então eu preciso ter sonhos. Eu preciso ser corajoso. Amém? Mas eu preciso também manter a constância. Tem pessoas que é hoje, amanhã não é. Vai, depois desiste. Não, eu estou contigo, pode contar comigo. Desaparece, some. Depois aparece como se nada tivesse acontecido. Tem gente que é assim, né? Tem gente que ela é feito folha seca, é levada pelo vento. Ela é inconstante, sabe? E quando você mais precisa dela, ela some. Parece que ela é aquela fadinha, né? Plim, desaparece.
Ela é David Copperfield, ela solta aquele pó e some. Ela é inconstante. Não, porque a luta está grande. Irmão, se a luta está grande é para tu estar de joelho, vaso. Se a luta está grande, tu tem que pegar a espada. Aí tu corre, se esconde em casa, fica na caverna. Tu acha que na caverna tu vai ganhar a batalha? Né? Irmão, eu até creio que na caverna, quem fez foi Deus. E às vezes, por um tempo, é necessário você entrar nela. Deus te leva para lá, porque Deus quer tratar contigo. Mas fala para o irmão assim: a caverna não é o teu lugar. Tem gente que já está virando um homem ou uma mulher da caverna, de tanto viver na caverna. É sério, irmão. Tem aquele capitão caverna que em vez de usar a Bíblia, usa aquele e sai lascando o pau em todo mundo. É a mulher da caverna, é o homem da caverna. E quem chega perto fala mal, critica. É assim, irmão. Porque seus olhos, sua visão escureceu. Caverna não tem luz, irmão. Caverna é lugar de solidão. A depressão é prato cheio dentro da caverna. Não precisa sair da caverna. Fala para o irmão: ei, homem de Deus, vaso de alabastro, sai da caverna em nome de Jesus, querido. A caverna não é a tua casa. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58, por favor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se fracos, inconstantes. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, mantenham-se fracos, inconstantes. Irmão, a família frutificando não pode aceitar qualquer coisa não, viu? Ainda que um anjo desça dos céus e pregue uma palavra diferente do que está escrito, seja considerado maldito, anátema. Então, irmão, você que está aí, na hora, pastor, não é isso não que o texto está dizendo, não. Pode ser o papa, o pastor, pode ser a bala que matou a Odete. Você está errado, porque a palavra diz isso. Amém? Olha o que diz o texto. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Aleluia. Tem gente que é todo mole, todo molinho, né? Não dá. Tome jeito, seja firme, confie no Senhor. Você não será frustrado nem decepcionado. O Senhor é contigo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, nada. Mas pastor, a luta é grande, a vitória é maior, irmão. Tem gente que chega assim: mas pastor, agora só Deus, aleluia. Porque agora deixou de ser com suas forças, deixou de ser do seu jeito, deixou de ser da sua forma, para ser só Deus. Glória a Deus, irmão. Porque você está impedindo o agir de Deus. Agora é só Deus, agora vai dar certo, porque agora é só Deus, é o Deus que pode fazer. Porque você está tentando fazer coisas que não é para você fazer. Entendeu? Tem gente querendo ressuscitar Lázaro, não vai, irmão. Deus te mandou só remover a pedra. Aí você quer fazer coisa que Deus não mandou. Mas também tem gente querendo remover pedra, quando Deus mandou ressuscitar. Entendeu? Mas é preciso que alinhamento para entender o que Deus está mandando fazer. Olha o que a palavra continua dizendo: que nada os abale, sejam sempre o quê? Dedicados ao seu trabalho secular. Irmão, pega isso aí, irmão. Pega isso aí, cara. Irmão, de verdade, eu trabalho, viu, irmão? Eu trabalho, viu? E sexta-feira, essa semana foi intensa para mim. Eu cheguei em sexta-feira em casa, parecia farinha de quarta, né? Nem de terceira, sabe? Cansado, eu estava consumido, irmão. Eu estava separando lá mostruário para devolver. Acho que quem teve lá foi Joãozinho, não foi, João? Cadê João? Tá ali, Joãozinho. Já chegou mais no final, eu estava mais arrumadinho, não foi? E tem outra porção lá embaixo, aleluia. Tem outra porção para a gente. Irmão, eu estava muito cansado. Eu louvo a Deus pelo trabalho. Eu trabalho, Deus sabe, eu trabalho muito com isso aqui, ó, cabeça. Sabe? Eu articulo muito, eu planejo, sabe? Eu alinho. Aqui essa porta, esse caminho não dá, então sei qual o caminho.
Sabe, Mateus fala: pai, o senhor não para de pensar. Para que eu vou perder tempo? Na verdade, se você fica sem pensar, você perde a oportunidade, irmão. Fica pensando, a banda passou. E às vezes você, porque ficou sem pensar, você aproveita aquela oportunidade que estava lá. Irmão, tem tanta coisa para acontecendo. Quando você está chorando, reclamando do governo, da economia, tem tanta gente ganhando dinheiro, tem tanta gente conquistando coisas, e você reclamando. Ele falando que está ruim, que o governo... Aí assiste televisão, fica preso à televisão, as circunstâncias, é o tempo. É assim ou não é? Anda com pessoas que são um atraso. Aí você vai ser o quê? Um relógio sem pilha, atrasado, parado. Entendeu, irmão? Cara, tem tanta oportunidade acontecendo na vida. Tem gente, olha a dificuldade, não é porque não tem sonho, nem tem coragem, nem tem constância. Olha o que o texto diz assim: sejam sempre dedicados aonde, irmãos? Isso tem a ver com Mateus capítulo 6, igreja, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Tem gente, no deserto dando volta, Gilberto, se matando de trabalhar, escravo do trabalho. E trabalha, irmão, quem trabalha, guarda isso aí. Mas eu vou explicar. Quem trabalha não ganha dinheiro. Quem trabalha. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que trabalha. Não, eu faço os outros trabalhar para mim. Pegou? Porque se você está ocupado trabalhando, você não tem tempo de ganhar dinheiro. Entendeu? Então Deus me dá sabedoria para gerir. Amém? Estava dizendo para Melk. Foi isso, Melk? Foi antes de começar a mensagem. Melk, um dia eu pedi a Deus, numa virada de ano: Senhor, me dê sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem do alto. O conhecimento vem das faculdades, dos livros. E é bom, é importante. Mas a sabedoria, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há nem sombra nem variação, irmão. Você está entendendo isso? No dia que você for tomado de sabedoria, é porque você está cheio da direção de Deus na sua vida. Então tem gente se matando: pastor, eu deixei de ir porque eu estou trabalhando. Pastor, eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando. Cuidado, porque o trabalho vai te matar, vai te afastar de Deus. Então, irmão, eu trabalho. Quando eu digo trabalho, no sentido, eu administro. Sabe? E Deus tem me dado sabedoria e conquistas e realizações de sonhos. Sabe? E eu não tenho nenhuma vergonha. Se amanhã tiver que vender água no sinal, eu vou vender, irmão. Só que na minha cabeça já diz o seguinte: se torne um distribuidor da água. Você está entendendo? Eu não vou ficar vendendo água o tempo todo, irmão. Porque se eu ficar vendendo água o tempo todo, eu vou cansar, não vou ganhar dinheiro, não vou ter tempo para vir para a igreja. Mas se eu me tornar um distribuidor, eu abasteço todo mundo e vim para a igreja enquanto eles estão trabalhando para mim, sim ou não? Pegou? Pegou? Então as pessoas deixam as coisas de Deus para depois e buscam as suas vontades. Por isso elas sofrem, não realizam nada, não saem do canto. Porque elas não têm sonhos. Se tem, elas não têm coragem. Se tem coragem, elas não têm constância. Entendeu? A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 6: buscai em primeiro lugar. Deus é o Deus da excelência, igreja. Deus é o Deus da primazia. Deus é o Deus das primícias. Por que eu vou deixar Deus para segundo, irmão? Você está entendendo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E veja bem, e todas essas coisas, eu já vi um pregador falando: não, mas essas coisas que ele está falando, está lá, falando no que antecede no texto. Irmão, todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentado. No dia em que você parar, fala para o irmão assim: no dia que você parar e dar burro em ponta de faca, você vai descansar no Senhor, e Deus vai te fazer abundar sobre a terra. Ele continua assim: sendo dedicados à obra de Deus. Amém. Tem outra. Sendo dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Não será inútil. Fala para o irmão assim: Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando a gente fala assim, irmão, Criador dos céus e da terra, Satanás se contorce todinho, porque ele não criou nada. O Senhor criou todas as coisas. Amém? Então fala para o irmão assim: o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é galardoador, Ele é recompensador, irmãos. Só que eu preciso tirar da minha cabeça a ideia de que eu sou um trabalhador. Eu preguei isso aqui quinta-feira. Eu preciso me posicionar.
Eu sou filho de Deus. E quem é filho tem acesso à casa do Pai. Aleluia. Nossos dias, algumas décadas atrás, alguns homens improváveis realizaram coisas impossíveis. Thomas Edison, filho de um marceneiro com uma professora. Thomas teve um início de vida difícil, sofreu bastante até conseguir emplacar algumas das suas impensáveis invenções. Sabe o que ele inventou? A lâmpada. Filho de um marceneiro. Homem simples. Eu estou saindo agora do âmbito bíblico. Estou trazendo para o nosso secularismo. Para você entender que é possível sim. Você está entendendo isso? É possível sim. E Thomas Edison se tornou um homem de muita relevância. Além da lâmpada, essa ideia brilhante também saiu da sua mente. O telégrafo, lembra do telégrafo? Quem tem celular aqui, irmão? Todo mundo tem celular, né? Aleluia. Teu celular começou lá com esse cara lá atrás. Não foi com o Steve Jobs não, irmão, que inventou. Um cara que começou a comunicação lá atrás. Lembra do telégrafo? Acho que alguns não lembram, não sabem nem o que é isso, né? Telégrafo. O fonógrafo, que servia para se tomar o toca-disco. E também lembra daquelas máquinas, hoje você digita no teclado do seu celular, né? Lembra daquelas máquinas Olivetti, Remington, lembra? Remington, alguma coisa assim, acho que o nome é Remington, né? Olivetti, lembra? É da época de alguém aqui, irmão? Só tem eu de velho mesmo, né? Meu Deus, tem um irmão, aleluia, ainda bem que eu não estou sozinho. Alguém consegue colocar daqui a pouquinho a imagem de uma máquina de escrever aí atrás? Só para o pessoal saber que não era um Drácula, nem um dragão, nem um Godzilla. É, irmão, ela existiu, né? Não é falácia minha não, ela existiu, viu? Repartições públicas, fazia curso de datilografar. Chegou. É porque tem alguns que estão escondidos, não querem ser revelados. Chegou a usar, Gilberto? Teu pai tinha. Quem mais? Viu? Olha, tá aparecendo mais. Ó, apareceu outro aqui, outro lá atrás. Tem mais. Olha lá. Ana André usou a máquina de datilografar. Aprendeu a... Tinha alguns que era dedógrafo. Era assim, só com o dedo. Outros eram datilógrafo. Fazia assim, puxava, rolava o papel. Era bom quando você errava numa página carbonada. Você tinha que tirar, ajustar direitinho, bem de centro. Mas tudo começou com esse homem, improvável. Você está entendendo? Thomas Edison. Hoje você tem a tecnologia, inteligência artificial hoje, né? Você não precisa nem digitar. É só falar. Você já observou quando você está com o seu celular e você começa a falar sobre um assunto, daqui a pouco quando você vai nas redes sociais, aquilo que você estava falando está começando a aparecer para você? Já observou? Isso é inteligência artificial. Cuidado com o que você fala, né? Cuidado. Mas foi um cara lá atrás, irmão, que inventou a lâmpada, que inventou essa maquinazinha aí, o fonógrafo, que inventou também a máquina de escrever. Um homem simples, de família simples, que mudou a história da humanidade. Fala para o irmão assim: você pode até ser simples, de uma família simples, mas Deus quer te usar para mudar a história da humanidade. Deus quer te usar para mudar a história de uma nação. Tem um outro homem chamado Martin Luther King. Ele disse uma frase muito famosa: eu tenho um sonho. O ativista norte-americano foi o nome incontável da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele foi uma peça tão importante da batalha que, graças à sua atuação, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Formado em teologia, Martin nasceu num berço de uma família religiosa,
com pai e avô pastores. Como era negro, sentiu na pele o preconceito. E em 1955, inspirado por Gandhi e pela resistência pacífica, decidiu militar pela causa. Foi graças à sua garra e à capacidade de convencer outras pessoas ao seu redor que os negros ganharam direito, por exemplo, de se sentarem em qualquer lugar no ônibus e de frequentar espaços públicos e restaurantes. No seu discurso icônico, ele declarou essa frase: eu tenho um sonho. Um homem simples, com muita luta, muita dificuldade, tornou-se uma referência. Quem já ouviu falar em Martin Luther King? Está vendo o que é capaz, irmão? Deus escolhendo pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis. Um outro, eu até assisti esse filme, Mandiba, né? O Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul, Roli Hayai. Mandela, conhecido apenas como Nelson Mandela, foi o nome à frente do movimento contra o apartheid. Cansado da segregação racial no país, o ativista colocou a mão na massa para eliminar o consenso da superioridade branca na África do Sul, o que lhe custou uma condenação à prisão perpétua em 1964. Foi graças à pressão internacional que no ano de 1990 Mandela ganhou finalmente a liberdade. 3 anos mais tarde receberia o Prêmio Nobel da Paz. Um homem simples que resolveu lutar. Não sei se você está entendendo a mensagem de hoje. É possível sim. Deus escolhe improváveis. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. O que eu preciso, irmãos, é ter um sonho que Deus já colocou no meu coração. Eu preciso ter coragem de continuar mesmo em meio às lutas, porque não é fácil. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Nós pregamos sobre isso domingo passado. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Mas nós precisamos também ter constância. Nada vai ser fácil, irmão. Nada vai acontecer do dia para a noite. Sabe, o sucesso que você quer ter amanhã, você precisa começar a batalhar hoje. Fala para o irmão, se você quer ter sucesso amanhã, deixa eu te falar. O único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Somente. Pela questão da ordem alfabética. Mas se você for com essa ideia da ordem alfabética, para a prática não vai acontecer não, irmão. Tem que trabalhar. Tem que lutar. Depois tem que fazer as pessoas trabalhar para você. Carregando sonhos, tendo coragem e tendo constância. Não desistindo. E agora literalmente para encerrar. Isso que eu vou falar de fato, igreja, dispensa a apresentação. Seja você ateu, crente, protestante, espírita, candomblé, seja você de que religião for, mas você precisa se curvar. E esse do qual eu vou falar. Aleluia. Ele veio cumprir um sonho do Pai. Que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou o seu trono de glória. Veio estar conosco. Ele foi corajoso. Ele enfrentou os homens. Ele enfrentou Roma. Ele enfrentou o sistema. Ele não parou, ele não desistiu. Cada açoite que ele recebia, mais impulsionado ele era para a cruz. Na verdade, aqueles açoites o impulsionava a chegar na cruz. Por mais pesada que fosse aquele madeiro sobre os seus ombros, aquilo ali lhe encorajava a continuar firme no propósito. Em nenhum momento você vê nele, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, em nenhum momento você vai ver inconstância. Em nenhum momento você vai ver desânimo, tristeza em sua face. Ainda na cruz, pendurado, com pregos em suas mãos, pregos em seus pés, uma lança transpassada sobre o seu corpo. Seu corpo jorrava sangue, o sangue descia da sua cabeça, das suas costas. Teve sede, não tiveram dó,
lhe deram fel, uma bebida amarga, lhe deram vinagre ao invés de água. Mas em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele desistiu. Eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa do seu lado agora. Fique de pé, por favor, por gentileza.